No próximo dia 25, o governo deve sinalizar se renova ou não o direito antidumping sobre o alho da China. O setor aqui no Brasil está bastante atento a essa questão e quem vai conversar comigo sobre o assunto é Rafael Corsino, presidente da ANAPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho. Presidente, o governo estuda aí a revisão do antidumping para o alho. O que é essa medida na prática e qual a importância dela para o setor? Bom, a questão do antidumping, a Defesa Comercial Brasileira identificou que a China pratica o dumping no mercado brasileiro e aplicou essa tarifa, que sem essa tarifa a indústria doméstica quebra, porque a China vende o seu produto mais barato aqui do que no seu mercado. Então a prática de dumping é uma forma desleal e desonesta de competição e por isso o governo brasileiro tem que corrigir essa competição predatória. Bom, e recentemente, aí, no mês passado, a China suspendeu na OMC aí, o direito de declaração de economia de mercado e agora vai ter que acertar taxas impostas para os Estados Unidos, União Europeia. Qual que é o entendimento do governo brasileiro sobre isso e como a ANAPA enxerga essa questão? Na opinião da ANAPA, o governo brasileiro tem que tomar uma posição, tem que cobrar da China essa posição. Porque o fato dela sair desses dois processos, né, contra a União Europeia e Estados Unidos, como você bem disse, ela já assinou, né, que ela não é economia de mercado. E não sendo economia de mercado, o governo brasileiro precisa cobrar da China. Agora, a ANAPA sabe que ela não é economia de mercado, né, entende que ela não é economia de mercado, e nós comprovamos isso dentro do processo que está sendo agora tocado dentro da Defesa Comercial Brasileira. Então, pelos estudos da ANAPA, há essa prática de dumping no país? Considerando que a China não é economia de mercado, nós podemos indicar um terceiro país, no caso a Argentina. E quando você estuda o valor normal do preço de exportação da Argentina, é maior do que o preço de importação do alho chinês. Então isso caracteriza o dumping e deixa vulnerável o setor produtivo, a indústria doméstica brasileira na produção de alho. A safra 2019-2020 já está em andamento, os produtores do sul aí já plantaram e no centro-oeste e no sudeste já estão começando aí a comercialização. Como é que está o sentimento dos produtores em relação a toda essa insegurança jurídica causada aí pelo antidumping? Essa insegurança jurídica deixa o produtor muito vulnerável, porque nós estamos colhendo a safra agora, iniciando a safra no centro-oeste, no sudeste, lá no sul já plantou a sua safra e o produtor tem conta para pagar, tem financiamento, tem a responsabilidade com todos os trabalhadores e mais do que isso, nós temos vocação, né? Nós temos uma vocação grande para produzir e isso o produtor fica muito vulnerável, fica à mercê dessas medidas que virão, né, com a conclusão do procedimento de renovação do direito antidumping. Então nós produtores estamos aguardando um posicionamento do governo, mas muito apreensivos, porque caso venha uma negativa, são 170 mil postos de trabalho que o setor ele emprega, são quase 5 mil produtores familiares que dependem desse emprego. A agricultura na região sul é tipicamente agricultores familiares, onde foi feita uma reforma agrária há muitos anos, e que vem dando certo. O produtor, ele tem lá várias atividades, da qual o alho é a principal atividade dele. Então, caso esse procedimento de renovação do direito antidumping, né, não renove, isso pode ser muito prejudicial para toda a cadeia produtiva do alho. O senhor participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados esse ano e alertou para essa questão da entrada do alho chinês sem a tarifa antidumping. Por que isso está acontecendo? Olha, essa questão ela continua, né? O desembaraço do alho chinês sem o pagamento dessa tarifa continua essa prática. E isso vem atrapalhando muito os produtores de alho de todo o Brasil, porque o preço quando entra sem a tarifa antidumping é abaixo do custo de produção do produtor nacional. Isso acontece porque um juiz, um desembargador, entende de uma forma diferente, né, e concede essa liminar. E quando ele faz isso, ele praticamente anula toda a chance de competição do produtor nacional. Essa liminar que ele concede simplesmente aniquila o setor. Por quê? O juiz ou o desembargador está tirando
cerca de 30% do custo da importação e isso chega abaixo do custo de produção. Então, isso vem ocorrendo e tem prejudicado muito o setor produtivo. Qual o impacto dessas ações judiciais para o setor produtivo? O impacto é muito grande. Tem um impacto junto ao erário público, porque o governo está deixando de arrecadar mais de 150 milhões, o ano passado foi 156 milhões, 2018, desculpa, 156 milhões de reais que o governo deixou de arrecadar. Tem um impacto direto na produção nacional, né? Porque o produtor não consegue competir, cerca de 30% abaixo do custo de produção dele, ele não consegue competição. E também ao consumidor, porque você acaba favorecendo um grupo de empresas que conseguem essas liminares, é bom falar que não são todas, e as outras 200 empresas que importam também. Eles não conseguem competir com essas empresas que têm liminares. Então isso acaba criando, de certa forma, um favorecimento a um grupo de empresários em prol, né, de um problema de competição por parte dos produtores e dos importadores que pagam todas as tarifas. Isso deixa o mercado muito inseguro, causando até um certo monopólio em poder dessas empresas. Presidente, o governo está sensível a essa questão da alíquota? O governo tem mostrado muito sensível. A ministra Tereza Cristina já formalizou apoio à nossa causa, a renovação do direito antidumping. Ela vem manifestando que é importante que as cadeias produtivas tenham condições de competição, ou seja, sejam competitivas, e para ser competitivas precisa de uma sinalização do governo em várias áreas, né, do custo de produção. Então, ela a todo momento manifesta esse apoio às cadeias produtivas de uma maneira geral. Nós temos também o apoio declarado pelo chanceler Ernesto Araújo, que já manifestou também publicamente, e eu gostaria também de colocar o apoio que a gente tem tido da CNA e de suas afiliadas, né, na pessoa do Dr. João Martins. Então nós agradecemos esse empenho, esse apoio que eles têm dado à cadeia produtiva do alho. E também declarar aqui, né, que o apoio que recebemos da Frente Parlamentar da Agropecuária, na pessoa do seu presidente, Alceu Moreira, que é de uma região produtora de alho. Ele é da região do Rio Grande do Sul, ali da Serra Gaúcha, onde se produz bastante alho. Nós temos mais de 1.100 famílias produzindo alho, e ele conhece a dificuldade de competição. E também esse fato é tão importante, esse apoio do governo e de outras entidades é tão importante, tem sido tão importante, que no Congresso Nacional foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura do Alho, né? São vários deputados que já compõem essa frente e ela foi criada pelo deputado Diego Andrade. Mas é importante também a gente dizer que existem pessoas que trabalham em desfavor do Brasil, né? Nós temos um movimento de uma pessoa, de um advogado, de um partido da base, né, do governo que vem tentando derrubar a tarifa antidumping para benefícios pecuniários. E isso é importante a gente falar, porque não é só, né, o lado da produção. Nós temos o lado da produção e temos o lado de pessoas que não têm interesse da continuidade, né, e do crescimento de algumas cadeias. Então, infelizmente, no Brasil a gente ainda encontra pessoas trabalhando contra, né, a nossa pátria e contra a economia brasileira. Agora vamos analisar dois cenários. O primeiro é um quadro positivo com a renovação aí do direito antidumping. Quais os ganhos para o setor aí nos próximos 5 anos? Veja bem, nós temos gente querendo trabalhar, nós já temos uma cadeia instalada de muitos e muitos anos, né? Nós temos vocação, nós temos terras, nós temos uma capacidade instalada que num passado recente nós já abastecemos 90% do mercado brasileiro. Ou seja, se o governo brasileiro der condições para que a cadeia do alho
seja competitiva, com certeza nos próximos 5 anos nós aumentaremos a participação no mercado da indústria doméstica. Nós temos trabalhado muito na pesquisa, no desenvolvimento, nós temos trabalhado forte na capacitação dos nossos produtores, na qualidade da nossa semente. Hoje nós temos um trabalho de 10 anos atrás que a Embrapa começou, estamos colhendo os primeiros resultados agora, que é a semente livre de vírus. Isso vai dar um potencial produtivo maior do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Então tudo isso mostra o quanto nós poderemos ser competitivos nos próximos anos, mas desde que o governo brasileiro entenda que nesse momento a cadeia não está preparada, se tirar a tarifa antidumping será um prejuízo muito grande e poderá ser até o fim da cadeia. Mas eu quero dizer que nós temos condições de suprir nesses próximos 5 anos pelo menos mais 20 a 30% do mercado nacional. E com o fim desse direito, aí, analisando agora o lado negativo da decisão, né? Com o fim do direito antidumping, qual que seria o impacto para os consumidores, para os produtores? O fim do direito antidumping, para nós da ANAPA, é simplesmente o governo dizer que não pretende mais a continuidade da cadeia do alho no Brasil. Ou seja, é ficar 100% dependente do alho chinês, com todos os riscos que o brasileiro já conhece. Além da questão do monopólio, né? Vai ser um monopólio do alho chinês 100% abastecendo o Brasil. Então esse é o risco. Se nesse momento que estamos vivendo, o governo brasileiro não entender, através da sua defesa comercial, todos os dados foram apresentados e nós temos a plena convicção e certeza de que a China continua praticando o dumping no mercado brasileiro. Então, caso isso não ocorra, seria dizimar 170 mil empregos num curtíssimo prazo e mais 5 mil agricultores familiares que estão nas regiões do Sul, do Nordeste, produzindo alho. Então, seria um desastre para a cadeia do alho e para o tempero, né, que tem tradição aqui no Brasil e está presente na mesa dos brasileiros. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com Rafael Corsino, presidente da ANAPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho.